Alô, alô. Olá, bom dia a todos, todas, todes. Pedir para quem for participar, acompanhar nossa conversa, se aproxime. A hora é essa. Bom, antes de mais nada, agradecer a presença de todos e todas que estão aqui nessa manhã, depois dessa sessão incrível que a gente teve ontem à noite. A gente está tendo nesse exato momento uma sessão lotada com 600 pessoas ali na sala, vendo filme também, então estamos muito contentes de estar podendo realizar essas duas sessões. E aí eu queria convidar Kleber Mendonça, Emily Lesclos, produtora, e a parte do elenco que está aqui, que eu vou apresentar quando estiverem sentadas, e Silvia Cruz, da Vitrine Filmes, distribuidora do filme. Não, vou falar depois na hora de apresentar. E queria também convidar Thales Junqueira, diretor de arte, que está representando a equipe técnica. Então vamos, Maria Fernanda Cândido, Alice Carvalho, Isabel Zuar, Laura Lufezi, os membros do elenco que estão aqui com a gente. A Emily fez um comentário aqui que eu já tinha pensado ontem, que eu achei muito interessante, que é um filme, né, muito centrado, principalmente, né, com a visibilidade do prêmio em Cannes, um filme de várias figuras masculinas, mas também de várias figuras femininas, e a gente está aqui exclusivamente, em termos de elenco, com a parte feminina nessa conversa. Acho que isso vai ser as agentes secretas, como você pode ver. Acho que vai ser muito bom conversar com elas. Bom, gente, a ideia aqui é a gente ter uma conversa aberta, então eu vou mediar, mas vou passar uma ou duas questões e abrir logo em seguida para vocês. A gente vai ter um pouquinho mais em torno de 1 hora, um pouco mais. Já queria deixar um aviso importante, que é que a Fernanda vai ter que sair com mais ou menos 40 minutos por conta de horário de avião, aeroporto. Então, já incentivo vocês também, eu na mediação farei isso, mas vocês que quando pedirem a palavra, quem tiver perguntas que queira direcionar para a Fernanda, é importante a gente fazer na parte inicial. Opa, ficou melhor. E é isso, vamos conversar o nosso papo aqui, que é o que importa. Bom, Kleber, você falou, queria começar, acho inevitável até pela apresentação que você fez tanto ontem quanto hoje aqui na sessão da Reprise. Você falou um pouco da questão da origem do projeto, de você enxergar ele, né, escrever ele pensando que era um filme sobre 77 e ao mesmo tempo descobrir ao longo do processo que é um filme sobre hoje, que dialogava muito principalmente com esses 10 anos recentes. E acho que de uma forma ou de outra, né, o filme inclui isso a partir dessa participação final do presente, que vai, né, se imiscuindo a partir de um certo momento, mas no final tem um longo epílogo, né, no presente. Mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa descoberta, principalmente agora, né, que o filme está passando, que o filme está sendo exibido, né, fora, já no Brasil, né, anteontem, quarta-feira, tivemos as primeiras exibições no próprio Recife, essa primeira sessão aqui. Como é que você está vendo essa percepção do que o filme era originalmente na sua cabeça, foi se tornando na realização, na finalização, e agora que ele está chegando ao mundo dentro dessas circunstâncias bem específicas que a gente tem vivido, né? Se você puder começar por aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu, de fato, comecei a escrever o filme pensando muito no passado. Eu tinha 9 anos em 1977. Eu lembro muito especificamente de 77 e 78, porque nós vivemos uma crise familiar em casa. Minha mãe ficou doente nessa época e quase como uma maneira de proteger as crianças, eu e meu irmão, meu tio Ronaldo, ele ficava levando a gente para o cinema. A gente foi para o cinema. A gente ia muito ao cinema porque minha mãe me levava muito ao cinema, mas nesse período acho que a gente foi ao cinema talvez umas 15 ou... acho que 20 não, mas umas 15 vezes com certeza. E era para tirar a gente de casa, basicamente, aliviar um pouco a cabeça. E essa memória afetiva do centro do Recife, dos cinemas, isso me marcou muito. Então esse seria um ponto de partida para escrever um filme que eu queria fazer no passado.
Mas durante a escrita eu comecei a entender que o filme, na verdade, era sobre o Brasil contemporâneo, porque tem algo que me chama muita atenção, Eduardo, que é a lógica, né? A lógica da sociedade. Nós como nação, como país, nós temos a nossa própria lógica que vem da cultura, que vem da política, que vem da história. Da mesma maneira que você vê um filme francês ou feito nos Estados Unidos e existe uma lógica ali que é da cultura que fez aquele filme. E a lógica contemporânea do Brasil, se a gente pensar no Brasil como uma democracia, ela é bem diferente da lógica dos anos 70 e dos anos 60, quando tínhamos um regime militar. Mas nos últimos 10 anos eu comecei a perceber a volta de coisas que eu achava que tinham sido aposentadas, né? E que de fato estavam no museu de péssimas ideias do nosso país. E eu inclusive pensei muito sobre isso porque eu tive que escrever agora um texto que deu muito trabalho, mas eu acho que ficou bom, para o livro que a Record vai publicar com o roteiro do Agente Secreto. Quando eu escrevi o texto, eu também já me dei conta de outras coisas, que várias palavras que tinham sido aposentadas começaram a voltar também nesse período dos últimos 10 anos, né? A homofobia, a misoginia, o racismo interno dentro do Brasil, a maneira como o Nordeste voltou a ser xingado de uma maneira que, pelo menos a minha percepção, eu acho que tínhamos tido algum tipo de arrefecimento nesse tipo de coisa. Anos 90, anos 2000, pelo menos dentro de uma ideia de mídia, eu achei, até como nordestino, como pernambucano, achei que tinha dado uma melhorada, eu não sei se eu estou enganado, mas com toda certeza nos últimos 10 anos isso voltou muito forte. E aí eu me dei conta que o Agente Secreto, ambientado em 77 e 74, era um filme muito sobre coisas que estavam voltando, né? E agora o filme começa a passar no Brasil e eu estou ainda tentando aprender com as reações brasileiras ao filme. E aí você falou isso dessa descoberta, e como é que isso acaba influenciando ou não essa entrada justamente dessa necessidade do presente estar no filme também enquanto imagem e enquanto repercussão, né? No nível familiar, no nível sanguíneo, inclusive, do passado que está ali. O presente no filme, para mim, o filme inteiro me interessa, obviamente, mas o ponto de vista do presente, eu acho que coloca um óculos em toda a história, porque me fascina que hoje a gente está aqui no Festival de Brasília, nessa coletiva, nesse espaço anexo ao Cine Brasília, e se todo esse material que está sendo feito hoje aqui, gravado, aqui deve ter pelo menos 15 câmeras. Se esse material sobreviver 50 anos, alguém no futuro vai estar vendo a gente tentando entender o que a gente estava falando e qual era o contexto que a gente estava falando do Brasil. Então, isso para mim é cinema, na verdade. Quando eu vejo O Dragão da Maldade, por exemplo, do Glauber, não é só um filme feito em 68, mas é um filme que reúne muitas ideias que eram muito importantes e continuam sendo importantes hoje. São Paulo S.A., que vai passar aqui, né? São Paulo S.A. eu acho que é um grande filme sobre São Paulo e sobre o Brasil, e que já tem quase 6 décadas. Tem 60 anos, está fazendo 60 anos. Então, eu acho que dentro do meu próprio filme já ter embutida a ideia do passado e de como o passado é visto, né? E você tem uma relação tão íntima com o Armando, tão forte de acompanhá-lo na narrativa inteira, e na verdade passou o tempo e alguém nem lembra dele. Eu acho que é uma ideia muito forte e muito brasileira também. O Brasil, claro, eu acho, como brasileiro, que o Brasil tem um trauma
de memória com a lei da anistia de 79. E eu acho que esse trauma, ele reverbera até hoje, né? E é muito estranho que essa semana e semana passada você continue lendo a combinação de palavras anistia ampla, geral e restrita em 2025. É muito impressionante. E eu acho que isso vem de um trauma, uma quebra na formação espiritual do nosso país, né? Que é esquecer todos os estupros, sequestros, assassinatos e torturas e bola para frente, não vamos falar sobre isso não. Bom, com certeza a partir de todo mundo vai ter muito para falar levando isso adiante, mas como eu falei no começo, eu queria aproveitar a presença do elenco e principalmente da Fernanda, que vai ter que sair em breve. E acho que estava comentando com o Kleber hoje de manhã que, claro, o Kleber é um cineasta de uma grande cinefilia, paixão pelo cinema, então ele pensa todo um processo, né, fotografia, montagem, tudo é muito rico, mas sempre nos filmes dele de ficção, especialmente nos longas, me chama a atenção a paixão pelos atores, né, que para mim está demonstrada, por exemplo, né, por esses créditos no final, naquele modelo clássico de cada um ter o seu momento, a sua lembrança de como eram fortes na tela e como cada presença é pregnante, né? Alguns que ficam 1 minuto em tela, outros que ficam 10, outros que ficam... Você lembra de todos eles e o momento deles. E aí eu queria aproveitar, né, como eu falei no começo, que a gente está tendo aqui uma versão feminina do elenco, versão full feminina desse elenco. E queria falar um pouco cada uma de vocês, começando pela Fernanda, como foi esse trabalho, como chegar nesse filme, nesses personagens, que são personagens todos muito diferentes, mas todos muito centrais na trama, né? Cada uma delas tem uma importância específica muito forte e que tem essa característica, né? Algumas ficam pouco tempo em tela, mas todas são muito marcantes e lembrantes e não tem como nenhuma dessas personagens não marcar a gente. E aí como é que vocês viram para construir essas personagens, né? Porque são personagens, cada uma no seu lugar, né? Tem espaços muito distintos e fazer esse... Né? É um filme de ensemble, né? Como se diz, né? Por mais que o Wagner esteja presente 80% do filme, seja muito marcante como um guia, mas o que a gente vê é esse todo que vem junto. Então, se vocês puderem falar um pouco cada uma como viveu essa construção das suas, né? Da Elza, da Fátima, da Vitória, como é Vitória? Tereza Vitória. Então, se puderem falar, Fernando. Claro. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui para falar do nosso filme. Você notou bem que existe essa rede, né, feminina e é muito interessante perceber que apesar do filme ser um filme de uma espinha dorsal, né, de um protagonista absoluto, brilhantemente interpretado pelo Wagner, merecedor desse prêmio que ele ganhou em Cannes, você tem essa atuação feminina e no caso da Elza, que é essa mulher misteriosa, né, que provavelmente sai do eixo Rio-São Paulo, a gente mais ou menos entende isso não é dito, mas ela usa, né, das informações que ela tem, porque uma pessoa que frequenta provavelmente os círculos de poder e decide usar essas informações para ajudar esses refugiados políticos que estão em perigo. E para isso ela também arrisca a própria vida, porque nessa época, nessa fase da nossa história, qualquer um que se aventurasse a ajudar o outro também estaria se colocando em risco. Então você vai ver que tem a Dona Sebastiana também, que abriga as pessoas. Então é todo um movimento, uma rede de apoio, né? As pessoas contam uns com os outros, se ajudam. A própria personagem da Alice, que é a mulher do personagem do Wagner, quer dizer, é uma mulher também que porta essa força magistral com ela. Então são presenças femininas que de fato marcam a história e têm todas uma função bastante estratégica dentro da trama. Acho que já você vai passar, eu ia falar que, inclusive, não, pode passar, porque eu ia falar da Alice, e a cena que foi aplaudida, inclusive, na cena aberta pela ação que ela toma. Né? Cena maravilhosa, feita pela Tem uma Alice, catarse ali que é claramente... com aquela força que arrebata o cinema inteiro. E isso que Maria Fernanda falou é muito verdade, e complementando, acho que a gente estava lá em Cannes, e alguém falou
falou sobre ser um filme muito feminino. Lembra que a gente estava na coletiva falando sobre ser um filme muito feminino? E acho que era a primeira exibição e a gente teve até pensar sobre isso. Depois fiquei refletindo, até mandei um áudio para a Emília sobre isso. Assistindo agora, de novo, me parece muito claro que o masculino ele é o vetor da brutalidade, né, o vetor da brutalidade absoluta, daqueles tempos que também são dos tempos de hoje. Mas existe o tempo inteiro na presença de Wagner, nesse protagonista que é absoluto, mas ele não sola, né, pela generosidade do colega. Né? Wagner é um cara muito generoso, ele não se coloca no lugar de fazer um solo, ele troca com todo mundo. Ele está sempre em busca de uma mátria, né? E a mátria simbolizada aí na memória, né? Na memória que ele busca da mãe, na memória da companheira que se foi, para além de estar sempre amparado por essa rede feminina que garante a ele um amparo diante dessa pátria tão brutal, vetorizada pelo masculino, né? Essas figuras do pai para filho, do pai para filho. Né? Então essa é uma coisa que eu observo nesse filme que eu acho muito interessante, assim, falando do meu ponto de vista de mulher, né? E sobre o preparo, essa parte do preparo eu acho ótima, porque sempre aparece a pergunta do preparo e quando já estavam começando a filmar, já estavam filmando há um tempo o Agente Secreto, teve alguma alteração de plano de filmagem que necessitou com alguma urgência que escalassem a personagem. E aí ele me ligou numa quarta-feira, estava no Rio de Janeiro gravando a novela de segunda a sábado. Eu falei assim, eu quero muito ir, pelo amor de Deus, mas eu posso ir no domingo. E aí eu saía do Rio de Janeiro no sábado à noite, que eu não ia perder essa bocada, que eu não sou inocente nem boba. E saía no sábado à noite, chegava no domingo e gravava. Então acho que o preparo, né, era o preparo objetivo da logística que Carol montava junto com a equipe de produção executiva. Eu não consegui ler o roteiro, então eu li minhas cenas, conversei com o Wagner, conversei com o Kleber, com o Léo Laca. E acho que o estado de presença que a gente vê ali na tela é o desejo de uma atriz de estar realizando o sonho de estar naquele filme, né? Um monte de amigos já estava fazendo, e eu de fora da festinha, consegui um convite de última hora, e vem com a urgência de uma pessoa que desce de um voo e chega num set de filmagem. Acho que é um pouco isso. O preparo é a vida. É a vida, é isso aí. Incrível isso que você está falando, né? E na tua cena, eu lembro quando eu assisti a primeira vez, quando eu assisti na primeira vez enquanto espectadora, a gente tem vontade a gente aguenta com você, a gente mantém, a gente aguenta, e a gente tem vontade de dizer aquilo que você acaba por dizer. Eu acho que isso que traz uma catarse em quem está assistindo, assim, de uma forma muito potente, assim. Mas... Fale da tua personagem, sim, da sim, sua... Sim. É porque eu acho, o que eu falei lá na coletiva em Cannes, eu acho que o filme tem uma democracia na montagem que eu sinto de uma forma muito potente, assim. De cada pessoa, como você falou, aparece 1 minuto ou 10 minutos e tem um marco, né? Tem uma transformação naquele protagonista e no próprio filme, né? E no espectador, né? Nós, enquanto espectadores, também. Teresa Vitória, né? O Kleber pode falar, mas quando eu também estava de fora da festinha, lá em Portugal, ia de férias, que tinha acabado de filmar um longa lá, e me ligaram para saber se eu podia ir no dia seguinte vir para o Brasil, né? E eu falei, óbvio. Que também é uma realização de um sonho, de uma vontade, né? De participar de um filme com essas agentes secretas por trás e esse maestro que tem uma paixão pelo cinema e também tem essa paixão por tudo que o cinema constitui, principalmente pelos atores, né? E é um diretor super gentil. E quando eu cheguei no Recife, fui deparada com essa personagem, li muito pouco no avião, vindo para o Brasil. E Teresa Vitória é uma mulher angolana que existiu na vida de Kleber, que era amiga de sua mãe. E a minha mãe é angolana, então eu tenho a cultura angolana muito próxima, né? A minha primeira cultura
apesar de ter nascido em Portugal e ser filha de um homem da Guiné-Bissau. Então tem esses atravessamentos culturais. E essa questão de revolta política é muito presente, sempre foi presente na minha casa. Então Teresa Vitória é uma mulher que ficou exilada do seu país e veio para o Brasil. De alguma forma, na minha vida, em algum momento, com 22 anos, eu também vim para o Brasil, porque eu estava cansada de coisas que estava vivendo lá. Mas o mundo é assim, tem coisas que o Brasil precisa resolver e que o meu corpo, de uma mulher negra no mundo, se depara com muitos atravessamentos violentos, não é? Mas ali no filme, aquela personagem está num lugar de acolhimento, está num lugar de afeto, num lugar onde ela pode ser verdadeira e falar daquilo que ela não gosta, daquilo que ela gosta, cometendo alguns excessos também, mas de uma potência muito grande da iminência da vida, da potência de você querer mudar aquilo que você tem a possibilidade de mudar e de você não ficar conformado com aquilo que você não consegue mudar. Que é isso que também acho que é uma coisa que vibra dentro de mim enquanto artista, e para mim é uma honra poder fazer um filme que fale em várias camadas sobre isso. Para mim, um dos temas que me deixa mais emocionada é o tema de uma mulher, de uma empregada doméstica, que durante o seu expediente vê o seu filho ceifado da vida por negligência da sua patroa. E o Kleber teve coragem de colocar isso no filme. Então, para mim, é um privilégio enorme e uma honra gigante poder fazer parte. Bom, esse foi meu primeiro filme, então eu cheguei sentando na janelinha, né, com o Kleber. E acho que o que foi muito importante é que, como era meu primeiro filme, tinha tudo para eu ficar nervosa ou pressionada, mas para mim foi surpreendente mesmo o quanto ele, a equipe, Emily e Léo sempre me deixaram muito confiante, assim, de que eu estava pronta para estar ali, para fazer essa personagem. Do ponto de vista da personagem, eu acho que desde quando eu recebi as cenas dos testes, mas depois quando eu li o roteiro completo, eu entendi que tinha uma coisa de perspectiva, de alguém, talvez até um eco do espectador, assim, de alguém que vê aquela história e entende que não dá para não fazer nada com aquilo que está nas mãos, né? Não dá para ignorar e fingir que agora você não tem uma relação direta com aquilo, né? Uma responsabilidade política, mas também afetiva. E acho que isso tudo foi construído nos mínimos detalhes, desde assim, a gente pensou na família, de como seria a família de Flávia, sabe? Qual é o meu corpo, como ela se relaciona com essa história. E sobre o preparo, é engraçado porque a gente teve algumas conversas, né? A gente conversou sobre a personagem, sobre o filme, mas, por exemplo, ali aquela cena final a gente nunca ensaiou, eu nunca tinha encontrado o Wagner para fazer a cena, e isso também foi uma escolha, assim, Léo conversou, Léo Lato, o preparador de elenco, perguntou se a gente queria passar, mas a gente entendeu que era realmente uma cena de um primeiro encontro, de duas pessoas que estavam se conhecendo, que não tinham intimidade e que iam ali encontrar a história, né? Uma pessoa que vai apresentar a história do seu pai, né? Da sua família para você. E a gente entendeu que talvez essa fosse a chave da cena final, né? Tem quase um certo constrangimento, né? Uma delicadeza de como se faz isso e essa tensão, ao mesmo tempo que é muito afetivo aquele encontro. Acho que é isso. Bom, gente, a gente vai depois incluir aqui Emily, Silvia, Thales, mas vamos só dar essa oportunidade que a gente está falando de elenco e também para aproveitar a presença da Fernanda, principalmente, que vai ter que se retirar. Então a Rosário tem aqui uma primeira intervenção. Tem alguém para passar aqui na frente? Queria só completar que o Wagner está muito envolvido, com muita energia com esse filme e com a peça que ele está preparando. Então é um mês muito agitado para ele. Ele ainda está conseguindo viajar com o filme, mas não pôde vir para cá. E ele está trabalhando na peça.
E eu fico muito feliz por ele estar desenvolvendo esse projeto belíssimo no teatro. E ainda também, com toda a energia do filme e a amizade, ele também consegue ainda fazer parte desse lançamento. Mas a partir de novembro ele vai estar 100% dedicado ao filme. E eu quero muito ver essa peça, que é uma adaptação do Inimigo do Povo, de Ibsen, que é um texto que a gente discutia muito durante o processo do Agente Secreto. Então, tudo está conectado. Rosário, está aqui. Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Duas perguntas breves, Kleber. As atrizes falaram do trabalho delas, mas eu queria que você falasse, principalmente de uma personagem feminina que surpreendeu a todos nós, que é a Sebastiana, né? Ficamos muito impressionados. E ela tem um senso de humor e uma capacidade de improvisação que eu fiquei em dúvida. Eu falei, eu tenho que perguntar ao Kleber se aquilo é o texto duro do roteiro ou se ele deixou ela improvisar e inventar. Porque o humor, eu sei que você é pernambucano, mas ela é pernambucana ao cubo, não é? É um jeito de falar, uma prosódia muito peculiar. Então eu queria que você contasse quem é essa atriz e se ela é profissional ou é uma atriz natural. E a segunda pergunta aí, só para problematizar uma questão, você está fazendo uma campanha maravilhosa para o Oscar que pode ser que vá além da indicação de filme internacional, também para categorias do núcleo duro lá da academia, né? Agora, vendo o filme ontem e tomando a sua trajetória como um cineasta meio disruptivo, que está sempre transgredindo a linguagem, eu vendo o filme ontem, eu pensei, na velha academia, esse filme não entraria, porque os velhos e os conservadores da academia não aguentarão tanta transgressão de linguagem e de costumes, de tudo, de narrativa, né, temática, inclusive. Mas eu pergunto para você se você acha que a nova academia, com a chegada de gente de todos os continentes, pode facilitar para que o filme ultrapasse a indicação estrangeira, caso ela se confirme depois de amanhã, né? Se você acha que outras categorias virão para o Wagner, para a própria Sebastiana. O Lucas me contou que ela já, a Variety acha que ela pode ser até indicada para atriz coadjuvante, né? A sua pergunta ela é muito boa de responder sobre Tânia, porque Tânia, ela é alguém que eu amo muito desde Bacurau. Ela fazia parte em Bacurau ela tem uma fala que até hoje as pessoas lembram, que é: que roupa é essa, menino? Ela não é pernambucana, ela é do Rio Grande do Norte. E ela é alguém que... Ela também tem um momento importante que ela traz a máscara do Papangu e coloca no prefeito Tony Júnior antes dele ser enviado para o sertão. Então ela é alguém que é incrível, como tanta gente incrível que participou de Bacurau ali das comunidades. Virou uma amiga. Leonardo Lager, que é um grande cineasta, ele fez O Seu Cavalcante, que entrou em cartaz inclusive essa semana, produzido por a gente, aliás. E ela tem uma participação muito especial de ficção no filme. O filme é um híbrido. E ela tem um papel que eu acho maravilhoso no filme. E eu não consegui... Eu escrevi esse filme para Wagner Moura desde o início. Mas durante o processo, eu me vi escrevendo Dona Sebastiana para Tânia. Sem saber se ela faria Sebastiana como eu estava escrevendo. Mas é engraçado porque eu escrevi pensando nas coisas que ela falaria, então já é ela no roteiro, entendeu? Então tem muito pouco improvisação, está tudo no roteiro, mas ela falou perfeitamente porque ela já falaria, então é muito estranho, eu escrevi para ela. E ela é uma estrela, eu não sei, ela é incrível, eu amo ela e eu tenho muito problema com colegas que chamam atores e não atores. Eu acho que os não atores não são não atores, são atores, todos são atores.
E Tânia é uma grande atriz, mesmo não tendo tido o treinamento profissional, né? E ela em qualquer lugar onde o filme passa, não importa a língua, ela é um grande destaque do filme, né? Ela tem muito carisma e ela é uma mistura de muitas mulheres mais velhas que eu já conheci, não só de família, mas amigas de família. Acho que tem um pouco da minha segunda mãe, Estela, ali, mas é Tânia. Dona Sebastiana é Tânia. Existe uma nova academia e esse filme tem tido uma carreira muito prestigiosa internacionalmente. E eu e Wagner e Emily, a gente estava nos Estados Unidos agora, o filme passou em Telluride e teve uma sessão especial para a academia em Los Angeles. A reação ao filme é muito forte. Eu acho que o filme é universal, por mais que ele seja extremamente brasileiro. Um pouco como um filme alemão, que sempre será mais percentualmente mais entendido na Alemanha, mas eu acho que um bom filme é universal. E eu acho que com a carreira que o Agente Secreto tem tido desde Cannes, eu acho que é um filme que tem uma participação forte esse ano no cenário internacional. Bem forte. Aonde? Ali, duas aqui, por favor. Pode. Aqui, pra... Olá, pessoal. Boa tarde. Kleber, Rita Queiroz aqui da Rádio Cultura. Tudo bom? Chega só um pouquinho mais perto. Oi, tudo bem? Rita Queiroz, da Rádio Cultura, Rádio Pública aqui do Distrito Federal, e por isso que minha pergunta é sobre políticas públicas. Eu vi que ao final do filme, nos créditos, tem uma mensagem ali, né, bem forte para o espectador, falando que o longa gerou, se eu não me engano, 1.300 empregos, e aí você fala assim, que não é só cultura, cinema também é indústria. E eu queria que você comentasse com a gente o que te motivou a fazer essa mensagem ao final, que é quase que uma espécie de prestação de contas, puxão de orelha, não sei, eu queria que você comentasse isso. Essa mensagem já estava no Bacurau, né? No momento em que o cinema foi desmontado, a cultura foi desrespeitada e o Ministério da Cultura foi extinto, né? Então, é uma maneira de lembrar que a cultura é feita por trabalhadores, né? Homens e mulheres que trabalham todos os dias fazendo cultura, pode ser teatro, cinema, música, artes plásticas, tudo é trabalho. E dentro do discurso da extrema-direita com tendência fascista, a cultura é um inimigo. Só que ao combater esse inimigo, já que eles entendem da fala da economia, eles estão machucando a economia. Então acho que a frase foi muito bem pensada para lembrar o óbvio, que é o que você faz quando vive num regime sem tendências democráticas. Lembrar o óbvio. Vou aproveitar só antes de passar para a próxima pergunta, para a gente justamente passar aqui a conversa e aproveitar que estamos falando de produção, pedir para a Emily falar um pouquinho, porque, claro, é um filme que tem né, os filmes de Kleber, os 4 longas de ficção vieram talvez num crescendo de produção, né, sempre um passo talvez além de tentativas e questões inclusive de produção, e esse, claro, é um filme muito maior do que os anteriores, maior em escopo, na tela, maior até na duração, mas maior também nessa questão dessa articulação internacional. O Kleber está falando nessa questão do filme recepção, mas o filme, né, ele já nasce internacional a partir do momento que ele é uma coprodução com 3 países, com, né, uma montagem financeira que inclui isso tudo. Aí eu queria que você falasse um pouco, enquanto produção, esses 2 desafios, né? O desafio de montar a estrutura prévia para que o filme possa atender ao que o roteiro demandava, ao que se buscava, e depois o desafio prático também, né? De recriar essa Recife de 77, esses espaços, essa sensação. O filme, a gente conversava ontem, é um filme muito tátil, né? Você sente que você poderia encostar naqueles lugares, aí vamos falar com o Thales também sobre isso, você sente que as pessoas estão ali, que você encosta naquelas coisas, isso
é uma arte da produção junto com a direção, né? Criar esse espaço. Sem dúvida é o filme mais ambicioso do ponto de vista de produção. Todo o filme teve seus desafios e, como você falou, teve um aumento dos desafios com cada filme. Não foi planejado, isso veio com os roteiros, eu acho. E essa construção, né, que vem desde o Som ao Redor e a repercussão dos filmes abre novas possibilidades, né, principalmente de poder ter um orçamento composto por diferentes fontes, diferentes tipos de financiamento. E a coprodução é essencial nessa estrutura financeira. A gente tem 3 países além do Brasil: a França, com quem a gente já tinha coproduzido outros filmes, a Alemanha e a Holanda, que foram muito importantes, principalmente na parte de pós, que é bem grande a parte de pós no filme. Tem um trabalho muito sofisticado de som, de efeitos, enfim. Mas a gente tem também uma diretora de fotografia que veio da França, então a coprodução bem presente. E temos uma parte importante do fundo setorial, né? Temos parceiros privados no Brasil também. Então, foi uma estrutura tradicional de financiamento que foi montada a partir da volta das políticas públicas em 2022. A gente estava tentando há muito tempo e em 2022 montamos, realmente conseguimos essa montagem financeira. E sobre a parte prática, eu acho que talvez poderia falar um pouco, mas o principal desafio era isso de achar a época numa cidade muito descaracterizada. Então, a gente também, desse ponto de vista, a gente teve a sorte de ter muitos parceiros públicos que nos permitiram acesso a locações. Praticamente todas as locações internas do filmes vêm de instituições públicas, a Universidade Federal, a Fundarp, o Ginásio Pernambucano, muitas locações que foram parceiras mesmo, assim, e que eram os lugares que não estavam ainda destruídos. E depois, a parte externa, com o desafio, né, para a Kleber de saber colocar a câmera no lugar certo e a habilidade de detalhes para a gente construir esses cenários, uma colaboração muito forte entre eles, com Rita também, o figurino, a parte de figuração também, que é impecável, um trabalho muito bom de figuração. Mas foi muito complexo e difícil, mas foi maravilhoso também, muito feliz essa experiência. Olá, bom dia. O filme se passa quase todo no centro do Recife, né? E o centro do Recife, assim como o centro de muitas cidades brasileiras e latinas, passou a ser abandonado a partir da segunda metade do século XX, né? O dinheiro migrou para um outro lugar e esses centros entraram em uma decadência, assim. Uma conclusão que para mim foi algo nova, embora óbvia, e que Kleber me apontou isso durante a preparação do filme, enquanto a gente buscava as locações, é que a pobreza e o abandono têm um caráter conservador também. O centro do Recife, em alguma medida, ficou tão abandonado pelo dinheiro que ele se preservou. Então, enquanto eu li o roteiro, primeiro contato que eu tive com o texto, assim, eu fiquei arrebatado, falei para Kleber que era o melhor roteiro dele, mas eu já tinha dito isso no Bacurau e também no Aquário, e eu já fiquei quase com vergonha de dizer isso, mas era verdade. E além, assim, de ficar muito impactado com o texto e de ter uma sensação muito forte de que estava tendo contato com um filme sobre ditadura, de certa forma, muito incomum, muito singular, muito específico, assim, né? Olhando a ditadura a partir de uma perspectiva muito única, né? Uma coisa que a gente ainda não tinha visto no cinema brasileiro. Eu também me preocupei imensamente com a realização do filme, porque
era um texto já muito ambicioso, assim, no desejo de filmar os espaços públicos, as ruas. A rua é uma personagem importante do filme. E é difícil filmar rua de época, ainda mais no Brasil, né? Tanto que nos filmes de época as ruas elas quase não aparecem, assim, elas não aparecem porque é muito difícil mesmo, é caro, é complexo. Então eu fiquei preocupado, assim, quando a gente começou a pesquisa de locação, eu fui descobrindo, né, junto com a produtora de locação, Isabela, e com o Kleber, um monte de espaços que estavam degradados, abandonados, mas que estavam ali. Né, assim, eles não tinham ido abaixo, eles não tinham sido varridos, né, do cenário urbano. Então no filme a gente trabalhou basicamente com locações pré-existentes, assim, com muito trabalho, com muito restauro, reforma, intervenções muito grandes. E acho que do zero a gente só fez 3 cenários, que é o IML, o posto de gasolina e o terminal, o desembarque de passageiros ali do aeroporto de Guararapes. Porque o aeroporto da época, uma decisão muito, né, uma decisão nada inteligente, ele foi abandonado e construíram um outro aeroporto ao lado. Né? No Santos Dumont, por exemplo, você entra no Santos Dumont e você identifica um aeroporto ali dos anos 50 e tem um aeroporto que foi crescendo no entorno dele. No Recife, não. Existe um aeroporto em ruínas que está lá, que não teria como a gente filmar, e o aeroporto moderno, que a gente teve que fazer esse do zero também. Mas no mais a gente trabalhou com locações e elas estavam lá, né, assim, abandonadas, mas seguiam lá. Então, nesse sentido, o filme me pareceu mais fácil do ponto de vista da realização, ainda que tenha sido muito desafiador, do que eu imaginava lendo o roteiro. Porque eu falei, não vai ter nada, não vai ter como filmar, como a gente vai fazer isso. E a gente conseguiu. Eu achei um trabalho lindo, assim. Mas eu acho que, Thales, se me permite, só para te incentivar a falar de um outro aspecto, porque embora o filme tenha essa dimensão monumental, que leva a gente a pensar e falar sobre isso, na direção de arte desse filme também tem a questão do detalhe, né? Do interior, dos espaços, de como a gente sente que cada espaço ali traz a vida do que aquele espaço né? Desde a salinha do alto do São Luís até os apartamentos no prédio, até a construção ali, inclusive daquele instituto de identificação que vai virar uma delegacia para uma... Então, assim, queria que você falasse um pouco desse outro trabalho que a direção de arte faz, que não é só o monumental, né? Também cuidar que cada lugar desse seja vivo, né? Você parece que a câmera entrou ali e estava tudo ali, né? Já estava tudo ali daquele jeito. Eu acho que essa sensação de vitalidade, assim, e de verdade que o visual do filme como um todo traz, também tem a ver com escolhas, né, que tomamos juntos, assim, de fazer com que esse ano 70, fazer com que o público se sentisse lá. Porque existe uma certa tendência, né, no cinema de época, no mundo inteiro, assim, que é olhar o passado como algo distante, como uma certa película do tempo. Tem filmes de época que eu vejo que eles parecem empoeirados, assim, parece que tem uma coisa sepiada, assim, sabe? E a gente queria que o filme fosse muito vivo mesmo, vibrante, assim, realista. Os anos 70 foi uma década multicolorida, muito vibrante, ao menos na experiência cotidiana das ruas, dos automóveis, das vitrines, do design de interiores, né, assim. Então acho que é um filme muito colorido. Eu acho, apesar de tocar em temas muito traumáticos e sombrios, o filme tem uma cara algo solar, assim. E eu acho uma escolha muito interessante, assim. O filme ele não tem aquela névoa de horror, assim, né? Eu acho que isso também ajuda a trazer verdade. Com relação aos detalhes que você fala, foi assim, muita pesquisa, né? A gente fez um levantamento, inclusive, eu acho que parte da pesquisa mais valiosa desse filme vieram de álbuns domésticos, assim, dos registros cotidianos de famílias pernambucanas, não só dos espaços íntimos das casas, como também das ruas, praças e tudo mais. E é a minha terceira colaboração como diretor de arte com Kleber. Eu fiz também Aquários e Bacurau, foram experiências imensamente felizes, assim, para mim, mas eu acho que aqui Kleber esteve mais próximo do que nunca, assim.
Então, na verdade, assim, eu busquei o detalhe, a riqueza do detalhe, eu e minha equipe nos dedicamos para isso, mas o detalhe Kleber apontava com uma precisão impressionante, assim. Eu acho que esse é o filme em que, como diretor de arte, acho não, tenho certeza absoluta que esse é o filme que, como diretor de arte, é aquele em que eu fui mais dirigido. E não me senti nem um pouco tolhido, trabalhei com toda a liberdade, assim. Kleber com muita escuta e assim, uma colaboração muito rica, mas com uma direção, né, muito certeira. Assim. Essa é uma experiência, para mim, inédita nesse sentido, com relação aos filmes que eu fiz com Kleber e a todos os outros. Desculpa, gente, que já tinha duas aqui, uma aqui e uma ali atrás. Só para completar o que o Thales falou agora, eu passei por uma curva de aprendizado com a direção de arte, porque no Som ao Redor, eu lembro que eu nem queria direção de arte, eu achava que toda a locação que a gente achava já estava pronta, e eu achava isso mesmo, não era uma... E eu acho que você participou do Som ao Redor, mas o Juliano era o diretor de arte, e eles ficavam um pouco frustrados, porque... Não, mas tipo, eu preciso fazer uma cena de uma coletiva de imprensa, para mim isso aqui já está pronto, eu não tenho que trazer nada para completar essa cena aqui. Isso foi o Som ao Redor. No Aquários, eu também tive quase a mesma ideia até que ele mostrou o apartamento de Clara. Aí eu, uau, direção de arte, tá muito bom isso aqui. Aí Bacurau, dirigido por Juliano Dornelles, que tem já embutido nele a coisa da direção de arte. Aí foi foda, eu disse, porra, incrível a direção de arte. E aí a minha transformação completa chegou no Agente Secreto, onde a ideia de direção de arte é a parte muito importante do filme. É o filme também. Assim como os atores são o filme, mas a direção de arte também. Posso dizer um negocinho também para os dois, então, desse casamento lindo, que como espectadora, bom, eu sou absolutamente fã da direção de arte. Direção de arte para mim é tudo. Bom, e nesse trabalho vocês não caíram na tentação de ilustrar, que é muito recorrente, assim. E não é ilustrativa, e por isso que a gente nunca está tendo uma informação de que, olha, estamos nos anos 70. Não, nós simplesmente estamos. E isso faz toda a diferença, e eu vou deixar aqui só registrada a minha opinião de que eu acho que essa é uma grande direção de arte. Excepcional. Parabéns para vocês. E eu, como estou indo embora, a gente queria me despedir, dizer que, bom, as pessoas têm muito perguntado para mim sobre a emoção do filme ter essa relevância no exterior e tal, e eu, claro, respondo que é muito emocionante e eu estou muito feliz. Mas que mais feliz ainda eu estou pelo movimento que está se criando dentro do nosso país, do amor do próprio povo brasileiro em relação à sua própria produção, ao seu cinema. Nós temos que amar o nosso cinema em primeiro lugar. E o nosso cinema é bom, é potente e é maravilhoso. Então, eu me despeço de vocês com muita alegria de termos sido acolhidos aqui no Festival de Brasília, e até a próxima. Obrigado, Fernanda. Bom retorno. Então vamos lá, aqui na frente, depois ali atrás. Já estou anotando vários, já tem o Ricardo aqui, pode deixar. Ó, já aviso que já tem umas 8 pessoas na cabeça, então a gente meio que vai ficar com essas que eu já vi, mas só para... Vamos lá. Assim. Pronto. Pode falar. Bom dia. Eu sou a Carol Lucena, da Delírio Nerd, um portal de críticas feitas por mulheres. E eu queria parabenizar, todo mundo pelo filme. É sempre muito legal ver Recife nas telas, porque minha família, boa parte é de Recife. E eu tenho uma pergunta, Kleber, sobre como você retrata a sexualidade nos seus filmes, que sempre aparece de uma forma muito natural, com cenas assim, com muito desejo, também compondo o cenário, Sempre tem assim, pessoas fazendo sexo na praia, em vários lugares, isso é muito interessante. E aí, ano passado,
teve uma certa polêmica com aquele filme Pobres Criaturas, que algumas pessoas, né, críticas apontaram um certo desconforto assim, com o jeito que o filme retratava a prostituição, por exemplo, e também algumas cenas que poderiam ser lidas como abuso infantil. Teve uma certa polêmica em relação a isso, né? E na época, você se posicionou assim, em relação a discordar dessas críticas, que poderia partir de um ponto um pouco conservador em relação ao cinema. Aí gostaria de saber um pouco mais sobre esse seu posicionamento, de onde que ele partiu, e se você ainda mantém esse posicionamento, e se sim, por quê? É a parte do posicionamento? Se der para aumentar só um pouquinho o volume baixo. dela. Não, só queria saber de onde partiu esse seu posicionamento em relação a essa polêmica desse filme. Que na época você se posicionou assim, de que isso pode estar sendo uma leitura um pouco conservadora dessas críticas em relação ao cinema em geral, né? Eu queria saber um pouco mais de onde que partiu esse seu posicionamento, se você ainda pensa assim, e se sim, por quê? No cinema em geral, né? Essa polêmica é apenas um ponto de partida, assim, para essa discussão de como o sexo é retratado no cinema, se deve haver algum tipo de questionamento, ou se tudo é livre, essas coisas. Eu, como observador do cinema e realizador também, eu estou nos meus 50, então eu venho observando o cinema já há muito tempo, e eu acho que hoje nós estamos num lugar muito mais conservador em relação à sexualidade do que 30 anos atrás ou 40 anos atrás. E o grande problema é que esse cinema, principalmente o cinema da indústria de Hollywood, estabeleceu um padrão moral e puritano em relação à sexualidade que é exportado e consumido no mundo inteiro. O cinema, claro, é muito poderoso como ao estabelecer comportamento, né? E eu acho muito triste que o sexo no cinema, principalmente o americano e também o cinema britânico e americano, que tem uma participação tão grande na vida da gente, ensina de maneira muito natural pelas narrativas deles que o sexo é uma encrenca, é violência, é estupro, é gravidez indesejada, é doença venérea, é trauma, é vergonha e é nojento. Em linhas gerais, se você pegar de Atração Fatal, a Halloween, do John Carpenter, que é um diretor que eu amo, inclusive, mas eu acho extremamente problemático no sentido de que todas as pessoas que transam no filme são assassinadas e a menina que não transa não é assassinada. E a gente vendo 40, 50 anos disso, eu acho que moldou um público, inclusive o público muito jovem hoje, inclusive reagiram ao Aquarius. Aquarius tem 2 horas e 22 minutos e foi acusado de ser um filme de sacanagem, tem 2 minutos de sexualidade no filme. Então já existe uma reação muito assim, sexo, eu acho muito esquisito isso. Quando na verdade a sexualidade, da maneira como eu retrato, é a sexualidade que eu considero natural, saudável, divertida, que faz parte da vida de todo mundo e o que explica a presença de todos vocês nessa sala, inclusive. Então, é muito estranho que cenas de intimidade entre pessoas de maneira consensual, divertida, com tesão, erótica, seja visto com uma certa repulsa, né? Eu acho que isso acontece muito hoje. E eu acho que o Agente Secreto tem momentos de... é franco, eu acho, o tratamento. Eu já vi no cinema São Luís, tipo ali, um casal trepando, no final dos anos 80. Isso faz parte da história das salas de cinema. No filme tem uma situação assim. E é tratada com naturalidade. O Wagner diz, tem um pessoal aí. E segue o filme. Ninguém chama a polícia, ninguém é agredido, tudo certo. Eu acho que isso faz parte do meu tratamento. Olá, Rodrigo. Boa.
boa tarde. Meu nome é Rodrigo de Janeiro, sou da equipe do documentário sobre o cinema brasileiro Drop de Elis. Primeiro queria parabenizar aí toda a equipe, trabalho realmente sensacional que vocês fizeram. E a minha pergunta é sobre a sinfonia de brasilidades que tem no filme, né? Você ouve sotaques do Brasil inteiro, sotaque angolano também, você tem a cultura popular em primeiro plano, ela é um elemento narrativo. Você tem também uma certa idiosincrasia narrativa no filme, assim, que talvez uma gramática própria sua, que acompanha uma certa quebra de expectativa ao longo do filme inteiro. E é um filme que traz uma brasilidade muito forte. Esse conjunto todo cria um filme muito brasileiro, assim. Eu queria que você falasse qual a importância disso, de fazer um filme assim, no momento que a soberania nacional está sendo completamente atacada já há quase 10 anos, há mais de 10 anos, na verdade há quase 500 anos. Mas assim, nesse momento específico em que a bandeira dos Estados Unidos, né, foi hasteada ali na Vila Paulista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu realmente adoro o Brasil e acho o Brasil totalmente fascinante. O Brasil é muito melhor quando não tentam colocar o Brasil em caixas e gradeados. Eu adoro que o filme tem uma gaúcha que surge do meio do nada e começa a falar, e tem uma angolana, e tem uma mineira que mora em São Paulo, e tem Wagner com um sotaque um pouco dúbio, porque o sotaque do filho dele é 100% pernambucano. Aliás, Wagner mora com aquele sotaque. Fiquei muito impressionado. Eu gosto muito das diferenças do sotaque, eu gosto muito do Gregório, que faz o Salvatore, que é o sotaque uber italiano paulista, o filho do Girotti. O Girotti fala de um jeito, o Gabriel Leone e o Rony com o sotaque carioca, que eu acho que o sotaque carioca, mais uma vez, nos últimos 10 anos, eu acho que, para mim, como alguém de fora, ele soa extremamente político. E ele não me traz, principalmente o sotaque masculino carioca, de um certo tipo de sotaque carioca. Eu associo muito a esses últimos 10 anos no Brasil, e eu não falo isso de uma maneira positiva. Então tudo isso foi escrito no roteiro e eu queria muito ouvir todos esses sotaques. É claro que muito acontece ao acaso. Eu, por exemplo, não sabia que eu queria uma atriz para Flávia, mas apareceu Laura. Laura tem um sotaque mineiro e eu não vou dizer não, você tem que fazer um sotaque paulista. Não, eu adoro o fato que ela fala mineiro e ela mora em São Paulo. Absolutamente normal, é a história de muita gente aqui. Então, eu adoro o Brasil e eu gosto muito de retratar as caras, né? Tipo, o departamento de identificação, eu gosto muito de todas aquelas caras ali, né, que estão esperando a carteira, naquele calor. Eu gosto dessa coleção de rostos. Eu acho que o filme, nós fomos muito felizes escolhendo não só os atores, mas todas as pessoas que aparecem no filme. É muito nosso país, né? É o que eu acho, pelo menos. Não sei se vocês concordam. O Ricardo, muito obrigado pela pergunta. Ricardo, bom dia. Ricardo Bento, Correio Brasilense. Queria te perguntar, Kleber, com relação a, quer dizer, de uma certa maneira, ele falou um pouquinho da cultura popular, né? Isso está no filme, não só em termos da cultura cinematográfica que está presente, mas também tem carnaval, a expressão, né? Queria que falasse um pouquinho sobre o maracatu, os pífanos ali, né? E também se tem como se fosse uma espécie de coro grego ali, a gente percebe, né? Que eles estão participando ativamente. Então entra também a questão do poeta e o Bíblia, que aparece dando o seu recado. São figuras muito tradicionais no nosso imaginário, né, de uma certa maneira. Se pudesse falar desses elementos de leve e só complementando os detalhes do visual do tubarão, o visual interno do tubarão, alguma coisa aí a agregar, e da perna articulada, que eu achei extremamente interessante a realização. Perna articulada? Ali aquela perna solitária. Valeu. O centro do Recife, eu frequento o centro do Recife desde criança, ia com meus pais, ou ia com minha mãe ou meu pai, e é uma cacofonia incrível de sons.
e tem o pastor gritando, e tem o poeta da rua gritando e irritando quem está passando. Aí quando você está irritado com ele, ele manda um e você diz, porra, essa foi boa, gostei. Os ônibus, os carros, as motos, os vendedores vendendo chumbinho, que é veneno de rato, que está na trilha sonora. Banda de pífano, gente tocando piano, Richard Clayderman, Kennedy já nos anos 90. Então é uma cacofonia de sons. Eu conversei muito com a equipe de som que eu precisava de todos esses sons na mixagem, né? E esse é o centro da cidade. Eu tenho certeza que indo aqui para a rodoviária, ali perto do Conic, você também tem toda uma série de sons que fazem parte da vida no centro de Brasília. O centro de São Paulo é outra cacofonia infernal. E é isso que dá identidade a uma cidade, né? E era muito importante que o som do filme tivesse a identidade brasileira e do Recife, porque se você deixar correr solto, o som ele pode ter uma série de procedimentos internacionais ou estrangeiros que vão garantir um som de cidade, mas na verdade o som usado pode ser de Amsterdã e não é o mesmo som. O som do Recife é diferente, não é o som de Amsterdã, né? Ainda mais o som do Recife nos anos 70. Então, isso tudo vem de muito tempo que eu vou colecionando sons, eu mesmo gravo coisas, eu tenho coisas gravadas final dos anos 80 que entrou no Retratos Fantasmas e que foi para esse filme também. E eu, antes de filmar, tive uma tarde de sábado que eu fui numa loja de disco e eu voltei dessa loja de disco com 3 discos. E esses 3 discos deram 4 músicas para esse filme. Foi uma coisa assim, parece que abriu uma nuvem no céu e uma delas foi essa gravação de 1972 da banda de pífanos de Caruaru, que é a briga do cachorro com a onça, que é quando a merda lá acontece e começa 6 minutos e 4 segundos da briga do cachorro com a onça, que fica arrepiado até é muito maravilhoso. E parece um techno de madeira, né? Porque inclusive os personagens eles andam como uns bonequinhos e isso não estava previsto no roteiro, veio na montagem. Então, mas é muito importante que não seja um filme só focar, é um filme no mundo, tem Donna Summer, que faz parte da vida do mundo inteiro. E o filme é rodado com lentes americanas Panavision dos anos 70, que é uma lente do cinema industrial, e me interessa muito esse choque entre um filme brasileiro com uma lente americana que de uma certa forma nos ensinou a ver o cinema, de uma certa forma. A mesma lente usada em Tubarão, usada em Contatos Imediatos, Terceiro Grau, Amargo Pesadelo. Uma das lentes desse filme foi usada no Amargo Pesadelo, inclusive. Então, tudo isso para mim é o que faz o filme. E o Tubarão e a Perna, tem alguma observação no final? Recife é uma cidade praieira. Tubarão, do Steven Spielberg, foi um fenômeno cultural no mundo nos anos 70 e no Recife também. E Recife tem um verdadeiro problema com o Tubarão. Então, tudo isso juntando, eu acho que faz sentido, né? E a Perna Cabeluda, ela foi uma invenção do jornalismo policial dos anos 70 no Recife, como um código para o que a polícia fez ontem à noite. Espancou pessoas, levou para o hospital ou para a prisão. Eles não podiam dizer o que aconteceu, e eles inventaram o código da Perna Cabeluda. Isso virou uma lenda urbana, pegou fogo. Eu lembro, eu criança ouvia minha mãe, a cena de Teresa Vitória é a minha mãe lendo para mim no café da manhã, dizendo, mas isso é muito estranho, porque não está no suplemento literário do domingo, está na página de polícia. A Perna Cabeluda veio quicando e atacou pessoas no Parque 13 de Maio. Então, esse absurdo é muito Recife, muito irreverente. É muito irreverente você não poder dizer que algo aconteceu ontem à noite, né?
É quase dizer assim, nada aconteceu ontem à noite no Parque 13 de Maio e 6 pessoas não foram espancadas. Então acho que é uma ideia que eu esperei vários filmes para poder usar e foi esse filme. Olha só, gente, eu tenho 3 entradas aqui que vai ser o que a gente vai ter tempo, todos aqui nesse canto, aqui na camisa amarela, ali no... E aí a gente vai fazer na sequência, tá? A gente vai tentar ser... Peço que vocês sejam mais breves e diretos possíveis aos pontos, pra gente também não perder aqui na lembrança e a gente responde de uma vez. A gente não, eles. Brian Lander do Cinema Massa. Pegando o prefácio de 3 roteiros escritos por Ismael Xavier, eu percebo que a violência neste longa é uma junção de tudo que você já dirigiu e escreveu. Mas há uma morte que não é vista e nem explorada em ação. Você não a torna um espetáculo e sim cria um distanciamento mostrando respeito à memória. Como surgiu essa decisão de não tornar a morte um espetáculo? Não foi uma decisão. Eu tentei escrever a sequência da morte do Armando, mas eu não tinha o menor interesse de escrever essa sequência. Assim que eu comecei a escrever, eu vi que eu não queria escrever aquela sequência, porque eu achei que seria muito óbvio, e eu acho muito mais forte a descoberta de uma informação a partir do arquivo, né? Eu lembrei de um momento, uns anos atrás, eu não vejo True Crime no Netflix, esse tipo de série, que é um sucesso cada vez maior. Mas eu comecei a ver aquela do Tiger King, dos caras que tem uns leões e tigres em casa. E eu vi uma meia hora e eu comecei a ficar estressado. Entrei no Google para ver o que tinha acontecido com aquelas pessoas, me satisfiz e parei de ver a série. Então, esse pulo no tempo de você conseguir acessar uma informação, que eu acho que é muito, também acontece muito com o historiador e com o jornalista, e eu pesquisei muita coisa fazendo filmes, o Retratos Fantasmas, por exemplo. Às vezes, revelações muito duras vêm de uma simples virada de página, né? E eu queria exatamente isso. E eu gosto. Mas a minha equipe estava muito preocupada com isso. O Felipe, grande assistente, ele me perguntou várias vezes, não tem um plano B? Vai ser isso mesmo? Não, vai ser isso mesmo. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando fazer um elogio para a Laura, disse que foi o primeiro trabalho. E eu até comentei com os meus colegas que eu te conhecia de algum lugar, você me parecia ser uma pessoa até próxima, talvez, assim. Eu acho isso muito interessante, é um elogio a todas as atrizes maravilhosas desse filme e também reconhecer o tanto que Kleber escreve bem mulheres no filme, porque o Wagner está maravilhoso, mas eu espero que um dia a Dona Sebastiana seja conhecida como foi o Zé Pequeno ou o Capitão Nascimento, que são personagens da violência, mas essa é o personagem do humor. Quando eu via os Trapalhões ali, eu enxergava aquele humor nela, enfim. Mas a minha pergunta não era nesse sentido, era mais para dizer assim que, como o repórter do Correio Brasiliense fala sobre a música, o som, uma parte que sempre fala comigo nos seus filmes é a música. É uma parte que está na trama, que está na memória, como você traz esses clássicos para o presente, para uma nova geração, a vitrola que está sempre presente, o vinil, e a gente vê assim, também você talvez seja o artista que mais faz parte da minha playlist depois de assistir um filme seu. Você e o Wim Wenders, em anos recentes, foram esses que viraram parte da minha vida, ouvindo as músicas que você colocou no filme. Então isso eu acho assim maravilhoso, e com o seu filme que deu um alcance internacional, você recebe um feedback nesse sentido de artistas falando, estou conhecendo a música brasileira, estou gostando, porque o Nordeste é foda, a música brasileira é foda, e como nós temos Zé Ramalho na trilha, Ângela Maria, tem o Brega, então o popular é tão rico, e você coloca essa música popular, que por vezes é vista como o oposto do erudito, é muito foda. Então eu fico feliz de verdade e conversa muito comigo. Kleber, só um segundinho, Kleber, só passar as duas que a gente guarda, eu te lembro das coisas depois, só para ir, né? Pra gente já botar aí, aqui isso, aí. Bom dia, a pergunta para a Silvia, na verdade, sobre a distribuição e o marketing do filme, porque a vitrine,
especificamente, né, esse ano está com tudo, com um monte de filme bombando, fazendo cross-mídia, atento às redes sociais, atento ao público jovem, mas também ao público, né, enfim, pagante, majoritário de cinema. Então eu queria entender que você falasse um pouco como foi pensada a estratégia de marketing e de distribuição do Agente Secreto, pensando tanto internacional quanto nacional. Obrigada. Antes de passar para a Lorena, que ia fazer a última ali atrás, eu vou deixar a Silvia, porque eu já estava tentando trazer ela para a conversa, já que a pergunta foi. Responde essa e depois a gente vê com o Kleber o final das outras. Antes de começar, aqui eu estava lembrando dos últimos filmes do Kleber, né, que a gente distribuiu. E acrescente que, como a Emily estava falando em produção, né, a gente tem visto que os filmes do Kleber também, lembrando desde o Som ao Redor, que foram 13 salas e fizeram 80 mil espectadores. Depois a gente teve Aquários, que foram 100 e poucas salas e 400 mil espectadores. Depois veio Bacurau, 300 e poucas salas, 700 mil espectadores. E agora, né, as pessoas perguntam, quanto vai ser? Eu falo, calma, mas vai seguir essa crescente que tem sido tanto, né? Em sala, certamente, em público a gente não sabe. Mas eu acho que esse trabalho contínuo de distribuir vários filmes e os filmes de Kleber fez também a gente começar a pensar junto, muito organicamente, enquanto quando a gente distribuía São ao Redor, falava-se do roteiro de Aquários e de Bacurau, enquanto a gente distribuía Aquários, falava de Bacurau. Isso tudo para explicar que a gente, de alguma maneira, estava envolvido já desde das filmagens, né? A gente mandou uma equipe para lá para já pegar materiais e já pensar como divulgar isso agora ou depois. Em dezembro do ano passado, a gente fez já uma ação com Wagner Moura. A gente vem trabalhando o filme muito junto desde que eu fui visitar o Kleber quando ele estava fazendo roteiro na França, sabe? Então, assim, eu acho que é uma clara parte que vai para o público, né? Uma parte muito clara de campanha, de mídia, etc. Mas para dizer que tudo isso também é construído num lugar junto. Então, aqui no Brasil, isso começou realmente as ações nas filmagens, né? Quando a gente soube que o filme foi selecionado para Cannes, a primeira coisa foi, vamos fazer um material para os cinemas aqui, porque as pessoas não estão vendo falando em Cannes, mas o Brasil também vai estar assistindo alguma coisa. A gente fez um teaser, a gente fez um cartaz teaser, a gente tem conversado muito com as salas de cinema que sempre foram parceiras para fazer, né, com que o público que vai assistir, pode ser o Quarteto Fantástico, tem alguma coisa também do Agente Secreto, enfim, e que seja uma campanha que vai acompanhando, né, os passos do filme. Então ele está agora no Festival de Brasília, o que a gente vai dar para o público, o que a gente está planejando fazer. Muitas coisas a gente não planeja, elas simplesmente acontecem. Esse filme também tem muito disso, né? As pessoas acham que é tudo muito planejado, eu adoraria falar que sim, mas não. Algumas coisas são e algumas coisas simplesmente a gente acorda e fala, ok, vamos fazer isso foi muito legal e, enfim, é tudo muito orgânico. E a gente também fez enfim, era um sonho fazer uma sessão desse filme, aí já falo de salas, né? Na Sala São Luís, mostrar para todos os exibidores do país, né? Uma sessão que a gente brincou que foi em 4D, né? Você está vendo esse filme dentro da sala. E a gente chamou todos os exibidores do Brasil, e quando a gente fala todos, né? Não é só a Cinemark, a Cinépolis e são eles também. Mas é a Cinemateca Capitólio de Porto Alegre, é também o Cinema de Tocantins. Enfim, todos esses cinemas fizeram parte da história da vitrine, da história dos filmes do Kleber, e são salas de cinema onde se vê filmes. Eu sei que é estranho falar isso, mas quando você fala desse cinema, que eu acho que eu poderia chamar de clássico, né? O Kleber não está falando da lente do Quarteto Fantástico, ele falou da lente usada no Tubarão. Né, esses arrasa-quarteirões, eles têm outra lógica de lançamento e de circuito exibidor de salas, enquanto esses filmes que eu posso chamar de clássicos simplesmente porque eles não é um filme de primeiro final de semana, não é um filme assim, me mandaram ver, eu vou lá ver. Não, eu ouvi dizer, eu vou indo lá ver. Os filmes, né, os filmes de Kleber ficaram em cartazes todos, pelo menos 4 meses. Né, ele é uma continuidade, isso é um trabalho muito com as salas, então você vai pensar como é a distribuição do Tocantins. Ele vai ter o Cinemark, mas ele também vai ter essa sala, mas ele também vai ter essa. É uma coisa realmente pensada, pensando no público, no cinema. Tem muita gente que prefere ver no Cine Brasília, não quer ir no shopping. Eu não iria no shopping.
eu deveria vir aqui, mas também o filme tem que estar no shopping para quem quer vir de shopping. Então, enfim, a gente mostrou esse filme para muitos exibidores, que também é uma ação de ter eles todos, né, ou grande parte deles, junto com a gente e entendendo com eles também, né, o tamanho, né, do filme e como a gente trabalha melhor essas salas e como trabalhar, é diferente trabalhar uma sala de rua do que trabalhar uma sala de shopping. Enfim, acho que eu falei muita coisa, mas é isso. Lorena, então só ali atrás fazer a pergunta e eu vou retomar aqui a pergunta sobre a música e a da Lorena, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, como eu vi. Montenegro, Kleber, e queria, na verdade, pedir para vocês falarem um pouquinho agora sobre um outro aspecto, né? Eu entendo que o Agente Secreto ele tem muito também dessa inspiração na cultura estadunidense, né? Então ele é um filme mesmo que fala. Isso, está falhando. Chega aqui perto, Lorena, de repente a gente troca aqui com o meu. Vem aqui no meu aqui pra gente errar. Bom, então, ele fala muito dessa cultura estadunidense, né? Então, isso está muito presente no filme também, tanto nas músicas, aí imagino que teve também uma grana importante de licenciamento para isso, né? A gente tem tanto as canções pop, como a trilha do Morricone, e os filmes, né? Não só o Tubarão, que está sendo muito referenciado dentro da narrativa, mas tem Pasqualino, Sete Belezas, Iluminado, enfim. O São Luís é parte muito importante dessa história insólita, mas que ao mesmo tempo também é muito política, né? E tem um aspecto afetivo aí, que é muito forte também, né? E que eu acho que é muito pessoal, que é entender como essa cultura colonizada também nos forma, né? E aí tem até alguns aspectos insólitos também, que eu acho que estão perfazendo um pouco essa campanha em busca da indicação do Oscar, né? Mas eu precisava comentar isso, porque eu estou achando realmente muito estranho, assim, né? Algumas empresas abraçando filmes nesse momento, não estou entendendo muito bem qual é esse movimento, mas queria pedir para vocês falarem um pouco dessa relação também, e a historiografar, do Retrato Fantasmas com esse filme, né? Desse processo desses dois filmes que eu enxergo meio como dípticos também. Porque o Retrato Fantasmas fala muito de Pernambuco, fala muito da tua mãe, fala muito da relação de vocês com a cidade, e tem um valor de produção muito menor, claro, mas é um filme que foi indicado do Brasil em 2024, né? E aí o Agente Secreto agora, esse ano. Então, qual é a correlação entre esses dois filmes dentro do processo de produção e de direção? Obrigada. Eu acho que tem uma relação íntima entre os dois filmes, porque Kleber mergulhou totalmente em arquivos pessoais e da cidade para poder fazer o Retratos Fantasmas, e ele já estava pensando nesse roteiro e uma coisa alimentou a outra, né? Muita pesquisa do Retratos Fantasmas e locações do Retratos Fantasmas, personagens do Retratos Fantasmas estão no Agente Secreto, então foi um processo muito bonito de estar construindo um filme e já pensando no outro. Sobre a primeira pergunta agora do licenciamento. Não, a gente desde o início já tinha uma parte do orçamento já pensando na parte das músicas, porque Kleber escreve muito o roteiro já pensando nas músicas. Muitas das músicas que estão no filme estão no roteiro, então é um trabalho que vem sendo feito com o supervisor de licenciamento de músicas já, né, antes de começar a filmar. Misturando músicas, como o Kleber disse, são músicas da vida, não tem muita música local, mas tem músicas americanas também, faz parte, né, do que alimenta a gente, a cultura, né? Então, sim, tem essa parte de licenciamento bem consequente, mas também tem um trabalho grande de negociação para chegar à nossa realidade. O Ennio Morricone fazia parte já, na época da escrita, Kleber, um disco que a gente ouvia sempre e a gente pensava nessa música, como usá-la no filme, né? Não é simples usar o Ennio Morricone, né? Tem uma carga aí, mas acho que ficou incrível na cena que aliás é Brasília. É isso.
desculpa, eu só queria complementar dessa música no trailer também, que a gente fez questão de licenciar pro trailer, porque é uma música, enfim, muito boa. Mas é só porque eu esqueci de responder uma coisa que eu fiquei pensando, tá? A Vitrine, ela é responsável pela distribuição do filme no Brasil, é onde a gente atua. Então eu estava falando realmente da distribuição do filme brasileira fora do Brasil. Tem um agente de vendas que é também coprodutor, que é o MK2, que ela é responsável pela venda, então o filme já foi vendido para mais de 70 países. E aí cada distribuidor local faz a sua estratégia e o seu lançamento. E a distribuição americana, no caso, né, que é extremamente importante, principalmente nesse filme, está em cargo da Neon, que é uma distribuidora já muito grande, conceituada, que tudo isso que a gente está fazendo no Brasil, eles falam lá, esse festival é esse, essa campanha para Oscar, né, eles já estão muito acostumados com esse tipo de filme, né? Eles tiveram Nora, Parasitas, eles realmente têm adoro os filmes deles, né? Eu falo que eu queria não, mas enfim, a gente conversa muito e eles têm uma sabedoria muito grande também na distribuição, pensar na estratégia de data de estreia, de festival e de campanha, né? Mas aí isso é um trabalho deles. A gente, nesse caso específico, está até se conversando, né? E, poxa, gostei dessa música, vamos licenciar junto, vai ficar mais barato, esse cartaz, esse material, mas, de novo, né? Cada um no seu território, mas usando o melhor em comum. Laura? Eu queria só fazer um comentário sobre o que você falou da relação dos dois filmes e eu esqueci de comentar anteriormente. Mas, por exemplo, Retratos Fantasmas foi um filme que eu assisti pelo menos umas 6 vezes, desde quando eu recebi o teste até quando eu estava gravando, assim, porque eu acho que fazia toda a diferença e eu acho que talvez para a narrativa uma coisa muito pontual que é construída ali é a questão da importância da história oral, porque ali a gente deixa nítido na narrativa como que às vezes é a única forma que muitas pessoas têm de contar a própria história, que não está documentada em livros, em jornais. Então, queria só fazer esse parênteses. Kleber, então retomando a questão da música brasileira e como ressoa lá fora e tudo mais, principalmente, mas eu acho que a Lorena trouxe esse outro dado que eu acho que dá para, inclusive, juntar as duas questões, que é como essa cultura de fora se torna sua quando ela passa a te formar, né? Eu vejo uma beleza enorme na impureza, né, do cinema. Eu acho que o cinema deve ser totalmente impuro, porque hoje nós recebemos informações e estímulos de todos os lados, né? Se você vai a um festival de cinema e se dedica a ver 30 filmes, é maravilhosa a experiência de você ver tanta coisa diferente, né? E isso envolve também o cinema industrial, né? O cinema industrial, obviamente, faz muito lixo, mas também tem coisas muito boas que são feitas dentro do coração da indústria. Todos nós sabemos e podemos concordar com isso. Então, as referências vistas do cinema em Um Agente Secreto, elas são impuras porque assim é a programação, e sempre foi a programação comercial do Cinema São Luís, no Recife. Você tem Lina Wertmüller passando com Pasqualino Sete Belezas, você tem A Profecia do Richard Donner, da Fox, você tem Relações com Tubarão, que é da Universal, tem um cartaz tem Os Trapalhões, J.B. Tanco, tem Le Magnifique, do Philippe Broca, que tem um pedaço do filme na tela do Cinema São Luís. Então essa é a natureza do cinema. Seria, ao meu ver, abominável o Agente Secreto, onde todas as referências são Eisenstein, Godard. Não seria o meu filme. Amo e admiro Eisenstein, amo e admiro Godard, mas não foi nesse filme que eu citei esses dois grandes cineastas. Eu gosto muito dessa salada impura, né? E a mesma coisa vai para a música. Eu queria destacar uma música que veio num daqueles discos que eu comprei num sábado à tarde, que é um mistério para mim. Na verdade, não é um mistério, eu acho que é uma compreensão de como funciona a crueldade do mercado. Porque é uma banda pernambucana chamada Conjunto Concerto Viola, que assinou com a CBS em 75, ou seja, uma grande multinacional que hoje é a Sony,
fez um disco que, para mim, é uma obra-prima que eu nunca tinha ouvido falar, que eu encontrei nesse sábado à tarde, levei para casa. O disco inteiro é impecável, se chama Desabafo. Não tem nem no Spotify, nem no streaming você encontra esse disco. E uma música é absolutamente incrível, e é a música que o Wagner toca quando chega no apartamento. E que fora do Brasil, já na França, em Cannes, as pessoas... Que música é essa? E isso é muito interessante você poder destacar num filme, né? E eu espero que essa música seja descoberta a partir de agora, porque é linda a música. Extremamente doce, melódica, é um hit. Tem tudo para ser um hit. E esse disco é esquecido, não está nem no streaming. Não é uma gravadora desconhecida, é a CBS, né? E foi uma grande descoberta chegar em casa com esse disco e botar ele para tocar. Vocês estavam falando dos cartazes que tem no filme, né? E na exibição lá no Cinema São Luís, no Recife, tinha um programador que falou que queria muito, e outros compraram a ideia de fazer uma programação só com os cartazes do filme do Agente Secreto, né? E é muito incrível. E eu aproveito, eu vou ter que ir para Lisboa agora, também tenho que ir embora, e estou encerrando enquanto... Agora, você pediu a palavra, você vai encerrar agora. Eu vou encerrar agora. Com essa... Declarando a sua saída para Lisboa, Gente, assistam o filme Agente Secreto. Quem não assistiu, convidem as pessoas. Vai entrar em exibição aqui no Brasil no dia 6 de novembro. E a gente conta com todo mundo. E é uma honra. Obrigada. Obrigado, Kleber, Só um breve lembrete, o Kleber falou ontem na apresentação, hoje às 17 horas, no Teatro Silvio Barbato do Sesc, procurem se informar, é aqui perto ali da rodoviária da região central. A gente vai ter a sessão com os 3 curtas do Kleber que passaram em Brasília, Vinil Verde, noite de sexta, manhã de sábado e Recife Frio. Às 17 horas, parte da programação do Núcleo Histórico do Festival, que vai ter várias sessões nesse fim de semana lá no Silvio Barbato e aqui, então se informem do resto da programação também. Obrigado a todos e todas aqui. Muito obrigado.